Oi, pessoal, boa noite. É, Hoje estamos tentando uma nova forma, né, de transmitir de, uma nova forma aí de estar transmitindo as nossas palestras de Cristo Consolador. E dentre as plataformas estamos tentando agora transmitir ao vivo pelo YouTube. E essa noite, né, nós vamos ter a palestra com a Mônica Nobre, que é uma palestrante de Montes Claros. Alguns aqui já conhecem ela, né? Ela já esteve aqui conosco e hoje nós vamos receber ela novamente conosco aqui. Já é uma grande honra para a gente estar recebendo ela. Eu já vou desde já agradecendo ela, né? Ela vai estar entrando aqui com vocês daqui a pouco. E, na verdade, eu vou chamar ela, já vou colocar ela aqui conosco já, antes da gente começar com a prece, que aí vocês já veem ela, tá bom? Vou chamar ela aqui. Boa noite, Mônica, tudo bem? Noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Então, Mônica, Estão me ouvindo? estou sim. Seja bem-vinda, viu? É uma honra estar te recebendo aqui conosco, ó, aqui na Obrigada. Fraternidade Espírita Cristo Consolador. E vou começar agora, pessoal, fazendo a prece de abertura, tá? Aí eu peço a todos que estejam fechando os olhos neste momento, voltando o pensamento a Deus, agradecendo a Ele, primeiramente, pela oportunidade da existência, para poder estar aqui hoje, neste planeta, que é um planeta de aprendizado, um planeta escola, onde podemos aprender e nos redimir pelos nossos erros. Agradecemos a Deus também por proporcionar o alimento ao nosso corpo diariamente e nos proporcionar um corpo para que possamos viver, possamos experienciar. Obrigado a Deus. Agradecemos também ao Mestre Jesus por ser o nosso modelo e guia neste planeta, nos mostrando o caminho a ser seguido. E também agradecemos aos espíritos, amigos que nos acompanham nessa trajetória, nos ensinando, nos guiando e nos orientando. Agradecemos a Deus pelos nossos entes queridos, pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, por todos aqueles que nos acompanham nessa trajetória. E pedimos nesse momento auxílios dos bons espíritos, para que possamos ter uma palestra tranquila, que a Mônica possa ser instruída, orientada, e que possamos ter uma palestra de aprendizado, uma palestra que possamos levar para a nossa vida, possamos estar abertos a aprender. Obrigado, meu Deus, e que assim seja. Então, pessoal, mais uma vez, né, para quem está chegando agora, eu vou estar apresentando aí a Mônica. Mônica é palestrante de Montes Claros, ela está conosco essa noite, viu? Mais uma vez, Mônica, seja bem-vinda. O tema dessa noite é Obrigada. perdão, a melhor terapia. Outra coisa, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, não estiverem conseguindo ouvir ou alguma coisa do tipo, vocês coloquem aí nos comentários abaixo, viu? Que a gente vai estar tentando resolver, tá bom? Se tiver alguma pergunta também, pode estar colocando aí. No final, eu vou estar fazendo elas para a Mônica, tá bem? Então, pode ficar à vontade e é com você, Mônica. Ok. Então a gente vai, né, dar início. Maurício, no caso aqui, eu posso colocar a. Como é que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu consigo passar. Como é que eu vou passar? Passou para a tela cheia, Maurício? Oi? Sim, passou. Tela cheia. Ah, ok. Tá em Então, tela cheia. ótimo, ótimo. Ô, Então, Mônica, vou. aí eu vou me ocultar aqui para ficar, viu? Eu vou me Tá ocultar ótimo. aqui para ficar só você, tá bom? Tá ok, tá Aí ótimo. pode ficar à vontade. Qualquer dúvida, Tá, tá ok. Boa noite a todos, é uma tudo lá. satisfação o convite de vocês. E dentro do tema proposto para a noite de hoje, né, é importante que a gente reflita sobre o perdão como terapia libertadora, o perdão como processo de reflexão em benefício
de nós mesmos, tá? Então, a perspectiva do perdão como terapia é algo que nos faz pensar sobre o ser que somos. Então, vamos refletir essa noite sobre a proposta de perdoar como forma de cura. Tá? Então, vamos caminhando pela fala de Jesus. Quando Pedro faz a pergunta a Jesus, de quantas vezes Jesus achava que era suficiente que se perdoasse quando fosse ofendido. Então, acho que Pedro, naquela ingenuidade, ele perguntou assim, umas 7 vezes, se nós formos ofendidos, poderemos perdoar, é suficiente? Né? E o Mateus nos conta a passagem, capítulo 18, que Jesus falava sobre as ofensas e o perdão quando ele ouviu essa pergunta do Pedro. E ele dizia aos apóstolos nesse momento que quando houvesse uma ofensa ou uma dificuldade entre ele e o outro, que eles conversassem, né, que eles procurassem o outro e esclarecesse aquela situação. Mas que se ele não ouvisse, que levasse, a pessoa então procurasse uma ou duas testemunhas e fosse conversar, tentar um entendimento com o outro. Mas se de tudo isso não fosse possível, que ele levasse isso até a sua comunidade da igreja. E que se mesmo assim não houvesse um entendimento a respeito daquela situação, que considerasse aquele ser um gentil, ou seja, alguém no significado que nós podemos dar, incapaz de haver um entendimento. Uma pessoa que conseguisse ter uma atitude de ignorar a tentativa de entendimento e deixasse, então, isso para lá. Percebesse que aquela pessoa tinha uma limitação. Isso está na narrativa aí do Mateus. Mas o Pedro, ao perguntar a Jesus, né, quantas vezes então seria suficiente, e ele ouve de Jesus, né, que não 7, mas 70 vezes 7, dizendo que deveremos perdoar infinitamente. Isso deixava nos apóstolos muitas perguntas, muitas interrogações. E até hoje é motivo de interrogação quanto eu devo suportar ou como eu devo lidar, né, com a ofensa. E nós percebemos que hoje é muito difícil, 2000 anos depois que Jesus teve esse diálogo com os apóstolos, nós percebemos que é muito difícil lidar com a ofensa, é muito difícil lidar com aquilo que nos machuca. Em toda a idade, desde a infância, a juventude, mocidade e até na maturidade, nós temos dificuldade de nos entender. E por que é tão difícil perdoar? Né? Por que se torna tão difícil perdoar? Porque o perdoar teológico que as religiões nos falam, eles nos pedem para esquecer, né, a ofensa. E perdoar é preciso que a gente entenda do que Jesus estava falando quando ele usou essa palavra. Então, vamos definir o que não é. Né? Então, perdoar não é esquecer a ofensa. Porque esquecer é algo biológico. Eu tenho um sistema de memória. O que eu falo, eu não vou esquecer, eu não vou guardar, eu vou esquecer isso. Eu não consigo, às vezes, esquecer o episódio. Então, como é que é possível esquecer se eu tenho uma memória pronta para o registro das coisas? Então, perdoar também não é parar de sentir dor que o outro me causou. Não é dizer, não foi tudo bem, eu não estou sentindo. Também não é diminuir o erro. Não, não foi nada. E também não é concordar com o erro. Às vezes ele tinha razão de fazer o que fez. Ele não fez por mal, né? Ele devia ter as razões dele. Também perdoar não é necessariamente se reconciliar com o outro ou começar ou passar a confiar no autor da afronta. Eu não tenho que ficar amigo, que ter uma reconciliação plena com o outro. Eu não tenho que passar a confiar e trazer aquela pessoa para o meu ciclo de convívio.
Também não é desculpar o mau comportamento. Olha, eu estou muito machucado, você me deu um prejuízo enorme, eu estou aqui, não tenho onde morar, mas eu vou desculpar sua desonestidade. Não, não é disso que Jesus estava dizendo. Também não é negar ou minimizar o meu sofrimento. Ah, não, eu chorei demais, eu fiquei muito chateado, mas não é nada. Isso não foi nada, não. É porque eu estava muito sensível, eu acabei exagerando, né? Então, ao invés de você lidar com a dor, você assume a responsabilidade disso, né? E toma para si, poupa o outro. Então, nada disso fazia parte do que Jesus estava definindo como perdão. Então, o que é mesmo que Jesus estava falando que nós deveríamos, né, fazer diante de uma ofensa ou de uma dor? Porque normalmente o medo que nós sentimos diante de determinadas situações é uma emoção que nos impulsiona à agressão ou à fuga. Então, diante de uma emoção como o medo, ela nos impulsiona a nos defender, a partir para cima daquela questão, daquela pessoa, né, daquela situação onde eu estou, e neste momento eu vou criando um circuito repetitivo onde eu apanho e bato, ou então eu apanho e fujo, apanho e fujo. O ódio que determinadas ofensas geram dentro de nós, a ira que nós sentimos, elas vão gerando irradiações de teor muito denso e destrutivo que nós mesmos produzimos a partir desses sentimentos. Então, os sentimentos de natureza tão densa e de teor tão destrutivo, ele causa um estrago muito grande dentro de nós. Então, diante de uma ofensa, nós também temos raiva. Todas essas emoções, sentimentos que eu estou elencando, elas são parte de respostas que nós costumamos ter diante de uma ofensa ou de uma dor que o outro nos causa. Então, a raiva é uma reação muito pontiaguda, ela é sempre de repulsa, ela é impulsiva, ela jorra para fora. E é também uma emoção que é ativadora de resposta de revide. Tudo isso cria ondas inferiores que são emitidas e chegam ao ofensor, né, que é o destino, e também por sintonia elas retornam para mim, o emissor, né, que sou aquele que gera esse circuito, né, de volta daquele para aquele que vai e volta para mim também. Então, eu emito e recebo de volta, criando, então, um circuito. Os ofendidos, né, diante de uma ofensa, nós, quando recebemos uma ofensa, nós alimentamos essa ideia, o fato ocorrido que nos machuca, que nos magoa, que nos irrita, né, que nos causa raiva, ocupa a nossa mente. Diante de algum fato, de alguma circunstância, de algum desentendimento ou de uma agressão, a ideia, ela não deixa a nossa mente. Ela é ativadora e nós não temos descanso. Alimentamos mentalmente a lembrança, a mágoa vai se instalando, o circuito repetitivo de briga interna vai nos ocupando e consumindo energia. E a nossa cabeça vai ficando fixada no que eu tinha que ter feito, no que eu tinha que ter falado, nas atitudes que eu devia ter tomado, nas respostas que eu tinha que ter dado, naquilo que eu tinha que ter feito e não fiz, naquilo que eu gostaria de ter feito e não consegui fazer. E isso vai gerando mais sentimentos de ira, né, de raiva, de dor e de desespero. E nós vamos, então, mostrando um padrão de resposta ancestral que praticamente já é um automatismo. Quando recebemos uma dor, uma mágoa, uma ofensa, nós reagimos. Então, com essa resposta padrão, nós ativamos circuitos que já fazem parte de nós e que, na proposta do perdão, o Jesus nos convida a mudar esse padrão de resposta, a sair deste modelo que, condicionado em nós, nos mantém presos, retidos
na nossa evolução, porque este padrão de resposta não cabe, né, num ser que se propõe a ser uma pessoa melhor. Quando ofendidos também, nós nos sentimos injustiçados. Vai se acumulando em nosso campo espiritual o morbo desse ressentimento, dessa raiva que nós vamos revivendo ela e sentindo e ressentindo essas emoções, elas vão fazendo descargas deste morbo e o sofrimento não nos abandona. Por quê? Porque ele vai se retroalimentando. Ligados através desses sentimentos, nós e o outro que nos ofende, que nos ofendeu, né, vamos criando um campo de litígio. E esse canal de troca energética, ele fica 24 horas, porque enquanto estamos despertos, aquela ideia de raiva, de inconformação, de ativação, de dor, de um conjunto de sentimentos em nós, elas vão jogando ferpas vibracionais na direção do outro. E quando nós dormimos, nós desconectamos do corpo com a maior naturalidade, afrouxar os laços do corpo, né, com o espírito, e esse espírito vai partir para cima do outro, que aí ele pode ir e se aproximar do outro em desforras e lutas contínuas. Logo vai se estabelecendo, então, um sofrimento, um desgaste muito grande, né? A debilidade física vai se estabelecendo também, e a resistência do corpo a essa luta interna, o corpo começa a mostrar o desgaste, e nós vemos então que a saúde física, psíquica, emocional, espiritual, até social, nós vemos comprometidas diante do ciclo de ideias contínuas que viram padrão entre a nossa mente e a situação, entre nossa mente e aquele que é o ofensor. Do que se trata o morbo energético que, gerado por nossos sentimentos e cargas emocionais, vão consumir a saúde do nosso corpo físico? Normalmente, eu estabeleci alguns padrões que são muito comuns aqui. A raiva, ela descarrega muito no fígado. A tristeza, ela se manifesta de forma muito comum nos pulmões. A angústia, ela carrega muito o estômago. Sempre que nós estamos angustiados, ou nosso peito, ou especialmente o estômago, vai ficar apertado, como se nós tivéssemos um nó, né, ali, apertando e impedindo, inclusive, a alimentação. O estresse, quando nós estamos muito estressados, é comum que o nosso coração tenha uma reação, sofre as alterações que o estresse provoca no nosso corpo. Normalmente, o medo, ele descarrega toda a sua carga emocional nos rins. A insegurança, ela se manifesta na coluna e nós nos sentimos, às vezes, sem condições ou com muitas dores na coluna, sem condições de firmeza, de ficarmos em pé, inseguros. A forma como nós nos apegamos às coisas também se mostra através de cargas energéticas que chegam ao coração. Então, o câncer, como uma doença que é gerada do próprio organismo, é comum que quando nós não conseguimos perdoar, nós vamos alimentando uma carga, um morbo energético tão denso que ele, então, ativa uma resposta quando não perdoamos, seja das personalidades
está certo, tem a clareza para ele definir o que fazer diante da novidade, ela é mais suscetível a se magoar. Ela não consegue digerir aquilo que o outro faz que o magoa. Então, são pessoas que ela imagina que foi por ela, que foi para ela, que falaram dela, que fez só porque era com ela, que falou só porque foi ela que fez. Então, é uma pessoa que a mente dela, estimulada pelo sentimento do orgulho, ela cria ali condições adversas para si mesma e dirige isso, né, para o outro. Então, ela acha que o outro está com uma intenção de magoá-la. Essa personalidade, ela é uma das mais difíceis de compreender e se libertar das amarras da mágoa, né? Então, é uma personalidade que cultiva uma propensão ao melindre, ela costuma se fechar em lamentos, é uma pessoa poliqueixosa, é uma pessoa que tudo ela olha muito pelo lado negativo primeiro, tem muita dificuldade de olhar de forma positiva, ela coloca intenção nos outros, que muitas vezes nem existe, ela culpa o outro por tudo que ela está sentindo, né? Quando, na verdade, o outro ele pode fazer o que ele bem entender de fazer, né? Mas eu não posso achar que ele é culpado pelo que eu sinto, né? Ele é culpado pelo que ele faz, pelo que eu sinto, só eu me torno responsável. Então, a personalidade orgulhosa, ela tem dificuldade de romper com esse casulo que o sentimento cria para essa mente. Então, nesta personalidade, o mecanismo da mágoa vai fazer um caminho muito claro e muito comum. Diante de uma ofensa, esta pessoa vai ficar muito sentida, né? De início, ela dá vazão à raiva, a uma reatividade ao que está acontecendo, e em seguida, muitas vezes ela manifesta e muitas vezes ela melindra e guarda, né? Ela esconde, ela faz que não está sentindo aquilo e guarda o rancor, que é uma disposição psíquica a manter aquela raiva sob controle, gerando todo o campo para o ressentimento e para a mágoa. Então, o estado de mágoa e o estado de rancor não é mais uma emoção, mas um estado. Então, ela vai permanecer. Então, diante de uma ofensa, uma personalidade mais rancorosa, ela pode ficar 30, 40 anos arrastando aquela mágoa, incapaz de sair do rancor para o perdão. Por isso, ela vai sempre se referir àquele fato, àquela pessoa, de forma agressiva ou raivosa. Então, ela dirige esse sentimento ou essa condição de sofrimento que ela gera para si na forma de agressividade contra o outro, manifestando isso ou não, não é? Ela demonstrando isso, rompendo com aquela pessoa, ou ela se calando e se fechando dentro daquele sentimento. Ela mantém-se dentro desse campo adoecido, né, da sua própria mente. Então, a proposta terapêutica do perdão que Jesus nos chama é a proposta de se libertar daquilo que aconteceu. Então, se teologicamente as religiões nos chamaram a esquecer a ofensa, né? A esquecer o que fizeram, esquece isso, né? Caminha. Aqui nós vamos falar de outra forma, né? Vamos nos propor a lidar com o que aconteceu de uma forma diferente. Então, a proposta terapêutica do perdão é não devolver, né, o mal, é estabelecer um outro caminho para nós, é não romper aquele agrilhão que nos mantinha prisioneiro àquela condição adversa que nos aconteceu, para que nós possamos seguir adiante, né? Então, para isso, eu proponho que perdoar terapeuticamente é não guardar o ressentimento, né? É uma decisão que nós tomamos, é algo que envolve uma emoção, mas que envolve a mente que pensando
sobre a ofensa, escolhe um caminho diferente. Então, que caminho seria esse? Diante da ofensa, eu sinto a raiva, né? Eu sinto a raiva, eu tenho às vezes o impulso de reagir, mas eu não cedo a esse impulso, eu introduzo a mente, organizando a emoção da raiva, dando lugar à tristeza e não ao rancor e à mágoa. Quando eu dou lugar, em seguida da raiva, à tristeza, eu possibilito que essa emoção ela possa me dar tempo de processar o que aconteceu para que eu possa caminhar para a aceitação. Então, de início, eu proponho aceitar, mesmo que aquilo esteja me doendo, mesmo que aquilo tenha sido muito difícil, por conversar com o meu mundo interno de que aquilo deve ter uma razão para ter acontecido e que eu preciso ressignificar. Não é? Então, qual que é a proposta do perdão? É redesenhar na nossa mente o que aconteceu de uma forma que eu consiga me acalmar e aprender com tudo aquilo uma nova forma de ser e lidar com o outro e comigo mesmo. Então, o perdão, né, que nós propomos, ela é uma decisão, não é esquecer, não é justificar, não é concordar, não é caminhar do lado do ofensor, fazendo de conta que está tudo bem, né? Mas é a decisão de você tornar aquela experiência difícil uma lição para a nossa vida e fazer daquilo ali um aprendizado para novas experiências que possam nos vir. Então, a proposta terapêutica do perdão é, primeiramente, não devolver o mal e depois não guardar ressentimento desse mal, não cultivar, não alimentar, não molhar essa planta ruim dentro do nosso jardim interno. É você, ao organizar isso por outro caminho, você escolher seguir adiante. Não importa o que aconteça com o outro, eu sigo a minha vida adiante, dando condições para que em mim possa se estabelecer outros recursos e outras experiências. Mas e quando somos nós que ferimos? E quando somos nós que causamos o sofrimento? Porque até aqui nós falamos de nós quando somos ofendidos. Mas e quando somos nós que magoamos o outro? Aquilo que nós fizemos que causou dor e sofrimento. Né? Como agir, como lidar com o perdão, né, para nós mesmos. E aí, no mecanismo de culpa, que é um automatismo psíquico, né? Nós, quando que agimos mal, acontece um movimento natural de arrependimento, né? Porque enquanto não tem arrependimento, eu não vi que fiz o erro, eu não aceito a ideia, eu estou achando que estou certo, então não tem arrependimento, portanto não tem culpa. Mas quando eu percebo que foi a causa do sofrimento, a minha ação causou um sofrimento, uma mágoa, uma dor, uma perturbação do erro, é o arrependimento. E quando nós arrependemos, imediatamente o sentimento de culpa, ele nos encontra na primeira curva, né? Como eu pude fazer isso, né? E caímos imediatamente no remorso. E agora? O que será? O que vamos fazer? O que é possível ser feito? E esse remorso, quando ele não encontra uma porta de saída, ele provoca uma descarga de agressividade contra nós mesmos. Então, diante do reconhecimento de todo o mal que nós causamos, ao lidar com a culpa e o remorso por algo, eu não consigo voltar, porque se eu conseguir voltar, eu devo voltar, devolver, eu devo voltar e reconstruir, eu devo voltar ali, né? E reposicionar os fatos. Mas se não é possível
Se o outro não me acolhe, não me aceita, não me ouve, não me dá condições, se eu não tenho como devolver ou consertar aquilo que fez, o caminho da culpa nos leva a uma agressividade contra nós mesmos, né? Eu sou uma pessoa má, eu causei o mal, eu não mereço perdão, eu não tenho saída, eu não tenho mais o que fazer, né? Eu não sou uma pessoa que merece coisas boas, eu sou uma pessoa muito ruim, né? Então, dentro do mecanismo de culpa, quando nós somos o agente da dor, nós entramos nesse círculo vicioso e diante daquilo que eu não posso mudar, eu bato em mim, né, insistentes vezes, de uma forma que também, com o tempo, eu vou gerar uma debilidade física, inclusive emocional, psicológica e afetiva. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa boa, eu não mereço nada bom, eu não sou merecedora de estar em determinados lugares, de receber determinadas coisas. E, enfim, eu caio no isolamento, né? E no entorpecimento do meu ser. Na terapia, né, no perdão como terapia, nós sugerimos o exercício do auto-perdão. Né? E se eu tenho que organizar a minha mente para perdoar o outro, quando o outro me magoa, quando eu sou a causa da dor, é preciso que a minha mente se organize para que consiga me perdoar, para me libertar desse círculo vicioso da culpa, que inclusive não é um sentimento bom companheiro, né? Porque diante do arrependimento, a culpa vem, mas nós não deveríamos deixar, né, que a culpa criasse esse ciclo vicioso de remorso e agressividade que não nos leva a lugar nenhum. Então, o auto-perdão, ele se propõe que nós nos libertemos desse ciclo vicioso, possibilitando, então, que diante do erro, vem envolvido pelo arrependimento, a culpa se faça presente, sim, porque é natural, é consequência, mas que eu me proponho ao ressarcimento e ao recomeço. Se eu não posso fazer pela mesma pessoa que eu magoei, o ressarcimento, a desculpa, a devolução, o restabelecimento das coisas, que eu proponha que esta situação me ensine a recomeçar a minha forma de me relacionar com essa mesma condição de uma forma diferente. Então, se perdoar é seguir caminhando em busca do equilíbrio. Se perdoar é permitir o recomeço diante do erro, colocando o erro como lição, como aprendizado e como aquela lição necessária para que nós possamos nos transformar de forma gradativa. Então, o auto-perdão não é o esquecimento daquilo que eu fiz. Ah, já fiz, não tem jeito. É a busca de nós nos mantermos em equilíbrio para seguir adiante. Então, se errou, recomeça. Né? E Mateus vai nos chamar, reconcilie-te depressa, né? Com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Mas, se este ser que causa o mal sou eu, se perdoar é fundamental também. E nós temos um exemplo muito importante no Evangelho que o Paulo nos traz e ele nos ensina muito. E quando ele fala na carta aos Filipenses que, quanto a ele mesmo, né, ele julga não ter alcançado a perfeição. Mas uma coisa que ele sempre faz é que, esquecendo-me das coisas que ficaram lá atrás, e olha quantas coisas o Paulo deixou para trás, eu avanço para as que se encontram diante de mim. Então, se nós formos pensar sobre Paulo, o Paulo perseguia os cristãos, matava, condenava, exercia a lei, mandava cumprir a lei, pessoalmente ia executar a lei, buscando eliminar os cristãos e toda aquela doutrina daquele Cristo, de forma que a lei que ele obedecia, né, a lei judaica, não se sentisse ameaçada por aquele Cristo e seus seguidores.
Imagina o que aconteceu na mente de Paulo quando, percebendo Cristo ali diante, na sua divindade absoluta, quando toma consciência de tudo aquilo que ele fez, de toda aquela perseguição, todo aquele mal, toda aquela dor que ele causou àquelas pessoas. O que aconteceu com Paulo? Com a mente do Paulo? Não é? Ah, ele esqueceu tudo aquilo? Ele deixou aquilo tudo enterrado? Eu agora sou uma pessoa nova? Não, ele arrastou, ele carregou, ele suportou carregar todo aquele arrependimento, todo aquele conteúdo psíquico, ou seja, todas aquelas lembranças, né? Então ele diz, esquecendo-me das coisas que ficam atrás, ou seja, deixando aquilo que passou lá, eu avanço para as que se encontram diante de mim. Então, Paulo, inclusive no filme que está na plataforma Netflix, que chama Paulo, o servo de Deus, eles mostram bem isso, com muita clareza, que ele tinha pesadelos constantes com aquelas pessoas e com aquelas cenas em que ele era implacável com os cristãos. Então ele carregou isso, mas ele não se deixou paralisar por esse conteúdo. Então, quando ele diz que deixou, que esqueceu, ele nunca esqueceu. Ele deixava aquilo lá atrás, mas avançava para aquilo que estava diante, ou seja, o que o Cristo pediu para ele fazer, ele passou a fazer com a mesma força com que ele fazia o que ele acreditava antes. Então, o Paulo é um exemplo muito importante para nós de que diante do erro, o recomeço é a melhor saída. A retomada sobre novos paradigmas, a retomada com afinco, com dedicação e com coragem, com força de vontade, é a proposta do auto-perdão. Né? Então, exercitar a empatia, buscar se colocar no lugar desse outro, né, que foi magoado, desse outro que foi magoado por nós, ou está magoado conosco, ou foi ferido através da nossa ação. Né? Então, quando nós exercitamos a empatia, nós nos interessamos em ser uma pessoa boa no estabelecer a relação com o outro. Então, uma relação boa é aquela que lida com a diferença, que lida com o diferente, que entende a diferença como parte da riqueza de se relacionar com o outro, né? Que não espera que algo superior venha resolver a nossa pendência, mas que tenhamos lucidez para atuar a nosso favor diante dos cenários desafiadores que a convivência nos propõe. Então, nos colocar no lugar do outro, nos tornar parte daquele mundo que o outro apresenta para nós, mesmo naquela discordância e principalmente na discordância. Não devemos confundir a pessoa que erra com o erro, porque às vezes ela é uma pessoa boa e naquele momento agiu mal conosco. Não é porque ela errou que ela é uma pessoa ruim como um todo. Nós encontramos pessoas em diferentes condições existenciais. E às vezes nós encontramos pessoas boas, mas com muitos problemas, num momento muito ruim da vida dela. Nós temos aquelas pessoas que pensam que têm problemas. Elas não são pessoas ruins ou más, mas elas criam na própria mente muitas dificuldades. Então, quando nos aproximamos dela, nós vemos que aquela mente está povoada de dificuldades. Mas nós temos pessoas que elas mesmas são problema, né? Então, nós encontramos e nós somos pessoas que, em alguns momentos da nossa vida, nós temos problemas, estamos com desafios pessoais. Em outros, a nossa mente transforma circunstâncias tranquilas e até amenas em dificuldades. E, às vezes, nós temos momentos em que nós somos o problema. Então, nós e os outros temos que estar o tempo todo indo e voltando na percepção daquela etapa da vida, daquelas condições de nos relacionarmos com os outros, nos deslocando e exercitando a capacidade de não confundir a pessoa com o erro. Né? A irmã Dufour, no livro Qual a Medida
do seu amor, no capítulo 1, ela tem esse capítulo, nome, a tolerância construtiva. Então, ela diz, diante da diferença e da dificuldade com o outro, isso não deve determinar o impedimento da convivência. Quando temos dificuldade com o outro, exercitemos a tolerância construtiva, que é o reconhecimento daquele outro com tudo que ele tem de bom e o respeito por tudo que ele tem de diferente daquilo que eu concordo ou acho certo, mas não fazer da discordância o impedimento da nossa convivência. Então, quando nós entramos no terreno das diferenças, nós podemos transformar isso no problema ou não. Nós podemos exercitar o respeito e a atitude respeitosa pela forma do outro agir ou escolher ser diante de um cenário, e nós devemos nos afastar naqueles momentos, respeitar, não concordar, não pactuar, não participar, mas nem por isso riscar a pessoa da nossa vida. Né? É interessante que nós trabalhemos isso em nós, né? Porque na escola da vida, a compreensão de tudo isso, né? E o estabelecimento da condição de perdão nessa estrutura psíquica que nós estamos propondo, este perdão, essa capacidade de reflexão e de organização do pensamento em uma via positiva, é pré-requisito para tudo que vem após ele. Então, se eu tenho um problema, uma mágoa com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe, com o vizinho, com o tio, com um amigo, com um colega de trabalho, que eu preste atenção, que muitas vezes, muitas coisas na minha existência não estão caminhando, porque o perdão precisa se estabelecer para que as outras coisas possam se soltar e fluir. Então, quando nós achamos que nós estamos dando azar, que as coisas estão complicando, né, nós devemos avaliar. Tem algo que está retendo um fluxo de energia positiva para mim? Então, para o perdão, algumas dicas são importantes. Não olhemos só aquela atitude da pessoa. Olhemos o contexto. Por que será que aquela pessoa agiu daquela forma? Né? Olhemos o contexto onde a situação estava inserida. Será que ela estava falando só para mim? Será que ela não estava falando de um modo geral? Né? Busque rever seus sentimentos e atitudes. Será que eu, com a minha atitude, não acabei, né, incentivando ou estimulando determinadas respostas? Avalie sua expectativa. Será que essa pessoa não fez o que eu queria? Porque o que eu estava esperando ela fazer era algo que ela não sabia fazer, que ela não tinha condições de fazer? Será que eu não esperei demais dessa pessoa? Será que o que eu quis dela não era algo que estava fora do alcance dela? E às vezes eu preciso aceitar que ela não pode me dar o que eu estou querendo e que eu tenho que respeitar que ela não consegue. Essas diferenças às vezes são parte dessa pessoa, do natural dela ser, e não que ela esteja nos pirraçando, nos fazendo isso só para nos causar perturbação, que é um julgamento da nossa parte. Então, para o perdão, vamos entender um pouco quais são os limites do outro, né? Como eu posso reavaliar essa situação? Então, no auto-perdão, né, na condição que nós podemos nos proporcionar, né, de nos libertar, de libertar o outro, né, de dar vazão às energias para que tudo possa fluir. A proposta do perdão terapêutico é porque quem perdoa cresce, né? Quem recebe o perdão renova-se e quem se perdoa pode recomeçar, né? Então é terapêutico em todos os níveis, porque somente aí nós vamos revigorar o nosso sistema imunológico, nós vamos abrir espaço no nosso mundo interno para a alegria, para o otimismo, para o entusiasmo e para o amor. Quem tem rancor, mágoa, não pode amar. Não tem espaço para o amor onde tem mágoa. Não é possível a compreensão desse sentimento onde existe ressentimento, não é? E para fechar, nós trazemos o poema do poeta Khalil Gibran,
é onde ele escreve sobre o amor, né? E ele nos diz que o amor, da mesma forma que contribui para o nosso crescimento, né, para o vosso crescimento, ele trabalha para a vossa poda. E da mesma forma que alcança a vossa altura, lá no alto, e acaricia os vossos mais tenros galhos, que tremulam ao sol, ele também desce até as vossas raízes e abala o vosso apego à terra. Então, esse sentimento, que é libertador, ele poda tudo aquilo que é desnecessário, né? Ele alcança a nossa sensibilidade mais alta e ele balança as nossas bases e a forma como nós nos relacionamos às coisas do mundo. O Khalil Gibran vai trazer o amor como um feixe de trigo. Ele vos aperta junto ao coração, ele vos debulha para expor a vossa nudez, ele vos peneira para retirar as palhas. Né? Então, esse sentimento ele é desafiador, porque ele precisa que nós nos desvistamos, né? É preciso que se desvista de tudo aquilo que é desnecessário, de tudo aquilo que encobre a nossa essência. Para amar, é preciso, muitas vezes, o esforço, o trabalho, a decisão. Então, o Khalil Gibran diz que o amor, ele vos moe até a extrema brancura. Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. Então, ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. Então, a proposta do amor, sem que nós tenhamos a condição de perdoar ou de nos libertar de toda forma de mágoa ou rancor, é grandioso para nós como ser humano. É a superação do nosso peso vibracional. É a busca da nossa sutileza, da nossa transcendência, do nosso crescimento na linha vertical do pensamento na direção do Pai, afrouxando todo tipo de peso e fardo que possa representar para nós a argola, né, o aprisionamento, as nossas condições mais difíceis do nosso ser. Então, essa mensagem, nós vamos encerrando, né, a nossa reflexão sobre o perdão com uma afirmativa que nós vamos carregar na noite de hoje, né, que a dor, ela nos prepara para a misericórdia e o perdão nos prepara para o amor. Então, se nós queremos amar, é preciso que nós revisitemos o nosso mundo íntimo. Existe algo a perdoar? Se existir, volte e faça as pazes consigo mesmo ou com o outro enquanto estás a caminho com a vida. Que Jesus nos envolva, que Jesus nos abrace, nos fortaleça de muita esperança para que nós possamos edificar em nós o melhor caminho para o perdão, nos libertando para a vida mais leve, para o terceiro milênio, para o mundo renovado que nos convida a todos à transformação. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Maurício. Meu microfone estava desligado, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Maurício. Estou te ouvindo. Deu para ouvir? Foi Certo. tranquilo? Antes de mais nada, deu sim, muito bonita a palestra, viu? Muito proveitosa. Antes de mais nada, agradeço você imensamente. O pessoal estava comentando aí, estava colocando aí nos comentários, né? E eu estava até acompanhando eles. Eu até peço desculpa aí qualquer probleminha, eu tô aqui nessa plataforma nova, né? A gente está aqui em uma opção ao Google Meet, né? Já que eles colocaram o limite de tempo. Então, assim, a gente está apanhando muito ainda. Mas Mas, é assim mesmo. contudo, a palestra é incrível, viu? Agradeço muito mesmo. Que bom. Muito obrigada também. E aí, Tá? Mônica, o pessoal ainda não. Nada. E aí, o pessoal não postou nenhum comentário aqui, assim, de perguntas, viu? Aí, assim, acho que a gente já pode ir seguindo para a nossa finalização, viu? E agradeço todo mundo que esteve aí presente, pessoal, viu?
E já fica, Mônica, para você o convite, quando você quiser retornar aqui com a gente, viu? Tiver um estudo lá e quiser trazer para a gente, eu já fica o convite. Ou quiser participar conosco nas nossas palestras, nossas atividades aí, você é muito bem-vinda, certo? Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aí conosco, viu? Ao convite aí da casa. Que Jesus possa nos proporcionar outras oportunidades também. Certo, muito obrigado. E é isso, pessoal. Aí eu gostaria, Mônica, de te convidar para fazer a prece de finalização para a gente. Você pode, por favor? Então, vamos nos preparar, envolvidos nessas energias, envolvidos nas vibrações amorosas destes irmãos espirituais que nos acompanham, agradecidos a Deus pela oportunidade de servir, agradecidos pelo amparo, nós rogamos ao Pai, abençoe o nosso planeta, este planeta que nos acolhe, que possibilita a nossa jornada na Terra, que abençoe os que estão passando por momentos tão difíceis, que estão em sofrimento e desamparo. Que as bênçãos de Jesus nos abençoe a todos e nos ilumine, iluminando cada lar, cada coração, cada companheiro dessa jornada terrena. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Então, muito obrigado, Mônica. E pessoal, eu vou tentar aqui mexer aqui direitinho. Eu acredito que eu vou conseguir deixar a gravação lá no YouTube, viu? Para quem quiser assistir depois, tá bom? Ou quiser passar aí para alguém para assistir, aí vocês poderão acessar, tá bom? Aí, muito obrigado, Boa Mônica. Fica com Deus, viu? Boa noite. Boa noite, pessoal. noite. Tchau.